Vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O seu versículo 16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos só repetir. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém, irmãos? A igreja pode sentar. Devemos, na verdade, dia após dia, ser gratos a Deus, porque, na verdade, o Senhor tem feito muita coisa em nossas vidas. O Senhor tem feito muita coisa em nossas vidas. Espero que os amados irmãos ouçam atentamente a palavra do Senhor, porque é, na verdade, o recomendável. Os 2 versículos abertos por nós são, na verdade, textos conhecidos, onde vai, digamos, falar a respeito da inspiração das Sagradas Escrituras, inspiração da Bíblia. Por isso que o texto diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Quer dizer que quando um livro é, na verdade, um livro inspirado divinamente, significa que esse livro tem proveito. É isso que o texto aqui está a dizer. Que quando um livro, toda a escritura que é inspirada divinamente, então esse livro, essa escritura é proveitosa. E o texto vai, digamos, especificar se é proveitosa em quais aspectos. Aqui o texto está a dizer que é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Com qual objetivo? Com o objetivo de o cristão ser cada vez mais perfeito em tudo, ser cada vez mais correto, ter um porte correto em todos os aspectos da vida. Isso aqui está a dizer no versículo 17. Então, o objetivo, à luz do versículo 17, é o cristão ser perfeito e perfeitamente instruído. Quer dizer que a palavra de Deus nos ensina corretamente para que também corretamente hajamos. Para que também cada irmão, cada irmã, para que também a igreja saiba se posicionar, saiba agir em função da instrução correta que a própria Bíblia nos apresenta. Então, com esses 2 textos, eu quero, na verdade, falar com os amados irmãos, fazer lembrar os amados irmãos a respeito desse mesmo livro. Quer dizer que eu vou tocar em aspectos muito básicos da fé cristã,
vou falar sobre esse livro, mas nos aspectos mais básicos possíveis. Porque não é bom, às vezes, trazer coisas avançadas quando não se traz coisas básicas. Então, hoje vamos, na verdade, navegar no oceano não profundo, ou seja, não vamos tocar em aspectos profundos das Sagradas Escrituras, mas vamos falar mesmo sobre a própria Bíblia em aspectos básicos. Porque Paulo vai dizer lá em Filipenses que Paulo foi posto como defesa do Evangelho. E não é errado dizer que cada irmão, cada cristão também deve ser defesa do Evangelho. Precisamos saber defender o Evangelho, precisamos saber defender a Bíblia, precisamos saber defender a palavra de Deus. Tudo porque, hoje por hoje, desde muito tempo, muita gente tem se levantado contra a Bíblia. Algumas pessoas interrogam muito a Bíblia e às vezes fazem questões que são questões com respostas. Só que às vezes nós não temos conseguido responder eles por desconhecermos, por conhecermos superficialmente a própria Bíblia. Então, ainda estamos no quesito de apologética. A palavra apologética não deve complicar ninguém. Quando refere-se à palavra apologia ou apologética, é a mesma coisa falar sobre defesa. Quer dizer, fazer apologia é a mesma coisa defender. E o cristão deve estar preparado para defender a respeito da sua crença, a respeito da Bíblia Sagrada. Porque os homens, quando terem uma dúvida a respeito da Bíblia, eles vão dirigir-se a nós. Os homens, quando tiverem uma dúvida a respeito da Bíblia, eles vão dirigir-se a nós, porque eles sabem que são esses que dizem que a Bíblia é verdadeira. São esses que muito conseguem explicar a Bíblia. Então, como tenho uma dúvida a respeito da Bíblia, vou ir perguntar a ele ou vou ir perguntar a ela. Por isso que convém que cada irmão, cada irmã entenda bem a Bíblia para que saiba defendê-la. E não é possível alguém defender o que não sabe. Não é possível alguém defender a Bíblia, mas não é instruída na Bíblia. Então, é praticamente por aí. Para começar, amados irmãos, a expressão Bíblia Sagrada não está na Bíblia Sagrada. Literalmente, podemos ler este livro do princípio ao fim. Nós não vamos encontrar nenhum versículo que tenha a expressão Bíblia Sagrada. Não existe nenhum versículo que vai dizer, que vai mencionar literalmente a expressão Bíblia Sagrada. Não existe. Esse aqui é o primeiro aspecto que os irmãos precisam saber. Não existe nenhum texto que vai dizer que lendo o próprio texto vamos encontrar literalmente a expressão Bíblia Sagrada. Não existe. Creio que os irmãos já sabem que Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus. Tudo bem, mas não há texto que vai dizer que... Não há texto que vai mostrar a expressão Bíblia Sagrada. Ou simplesmente a palavra Bíblia. Não há. De todos os versículos e capítulos que há aqui nesse livro, não há um só versículo que vai dizer que vai manifestar a expressão Bíblia Sagrada. Não há.
É necessário trazer esse assunto, por quê? Porque há algumas pessoas que gostam ou têm muita inclinação em reprovar um conceito, reprovar alguma coisa, só porque a própria coisa não está literalmente escrita na Bíblia. Essa inclinação não é boa. Essa inclinação não é boa. Ouves uma expressão e logo você já vai dizer que não, isso na Bíblia não existe. Como na Bíblia não existe, então é errado. Os irmãos não devem ter essa inclinação. Porque se tivermos essa inclinação, então também temos de parar de chamar esse livro de Bíblia Sagrada. Porque também em nenhum versículo existe a expressão Bíblia Sagrada. O que poderá definir se o uso do conceito é correto ou não correto é o significado do próprio conceito, se adequa-se a alguma coisa que está na Bíblia ou não. Isso aqui é que poderá determinar se o uso de uma expressão, se o uso de uma palavra é correta ou não. Agora, eu disse há bem pouco tempo que não existe nenhum versículo na Bíblia onde encontramos a expressão Bíblia Sagrada ou simplesmente a expressão Bíblia. Não existe. Mas, lendo a Bíblia, nós conseguimos encontrar expressões equivalentes. Expressões equivalentes. Vamos abrir Romanos. Capítulo 1. Diz assim, o versículo 1, Romanos 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Anotem essa expressão. Santas escrituras. Vamos em Timóteo, lá mesmo onde começamos. Vamos em Timóteo, 2 Timóteo 3. O versículo 15 diz assim: E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A expressão que eu quero pegar é as sagradas letras. Isso que eu disse aos irmãos que não há texto que vai dizer claramente Bíblia ou Bíblia Sagrada, mas encontramos expressões equivalentes. O Romanos 1, versículo 2, irmãos, ao trazer a expressão Santas Escrituras, isso equivale à Bíblia Sagrada. O Timóteo, ao trazer sagradas letras, isso equivale à Bíblia Sagrada, porque a palavra Bíblia significa conjunto de livros. Repito, a palavra Bíblia significa conjunto de livros. E quando se acresce a palavra sagrada, significa que é conjunto de livros sagrados. Conjunto de escrituras sagradas. Por isso é que a Bíblia, este livro, tem muitos livros. E por ter muitos livros,
Então vai receber o nome de Bíblia. Só que a natureza do conteúdo dos livros é um conteúdo santo. Daí que recebe o nome de Bíblia Sagrada. Recebe o nome de Bíblia Sagrada, sagrada porque o conteúdo que está nesse livro não é um conteúdo científico, não é um conteúdo filosófico, não, é um conteúdo teológico, é um conteúdo santo, é um conteúdo sagrado. Por esta razão, este livro recebe o nome de Bíblia Sagrada. Tal como já disse, que Bíblia significa livros. Não no singular, no plural. Livros. Conjunto de livros. Agora, aumentando o adjetivo sagrada, sagrado, significa aqui conjunto de livros sagrados. E isso equivale ao que nós acabamos de ler. Romanos 1, 2 vai trazer a expressão Santas Escrituras. A palavra santa pode ser substituída com a palavra sagrada. A palavra santa pode ser substituída com a palavra sagrada. Então, o Romanos 1, 2 pode ser Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. E Escrituras está também no plural, Sagradas Escrituras. Por isso que eu disse que há uma equivalência. Quer dizer que Bíblia Sagrada equivale a Santas Escrituras. Também equivale a Sagradas Letras. Que diz lá quando Paulo dirige-se a Timóteo. Então quer dizer que essas duas expressões, Santas Escrituras e Sagradas Letras, são equivalentes à expressão Bíblia Sagrada. Repito, sagrada devido à natureza do conteúdo. Sagrada devido à natureza do conteúdo. Mas é preciso sabermos diferenciar a Bíblia Sagrada e um livro que fala sobre algo da Bíblia Sagrada. Vou repetir. É preciso diferenciar a Bíblia Sagrada e um livro que traz um ou outro aspecto da Bíblia Sagrada. Essa hora eu posso escrever um livro que fala sobre propiciação, ou fala sobre justificação. O livro que eu vou redigir também tem um conteúdo santo. Mas não é comparável com a Bíblia. Por quê? Porque eu escrevi o próprio livro à luz do entendimento que Deus me deu das Sagradas Escrituras. Não fui divinamente inspirado para escrever aquele livro. É diferente da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por inspiração direta de Deus, que é diferente de um livro teológico. Apesar de que a natureza de ambos os livros, o conteúdo é um conteúdo santo, mas não é comparável, não se coloca em pé de igualdade um livro teológico e a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia é única. A Bíblia é única. Em termos de nível, a Bíblia está acima.
está acima de todos os outros e todos os outros livros. Se for para comparar no mundo jurídico, é Constituição. Existem muitos livros. Os homens do direito, sabem, têm muitos livros, mas dentre muitos livros que eles têm, tem um que está acima de todos, que é a própria Constituição. Quer dizer que, em termos de inspiração, a Bíblia não é comparável, não é praticamente comparável com um outro livro, ainda que o próprio livro também trate de aspectos santos. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é a divisão da Bíblia. A Bíblia, irmãos, está dividida em duas partes. Por isso estamos falando de aspectos básicos. A Bíblia está dividida em duas partes. A Bíblia está dividida em duas partes. A Bíblia está dividida em duas partes. Essa aqui é a primeira parte, essa aqui é a segunda parte. Essa primeira parte da Bíblia recebe o nome de Antigo Testamento. E essa segunda parte da Bíblia recebe o nome de Novo Testamento. Quer dizer que a Bíblia tem duas partes. Mas o que é que significa Antigo Testamento e Novo Testamento? É assim, irmãos. O que está no meio, para os irmãos que já leram o Antigo Testamento, vão perceber que o Antigo Testamento começa em Gênesis e começa a tratar aspectos sobre como é que o mundo surgiu, como é que Deus fez o mundo, como é que o homem surgiu, como é que foram as primeiras vidas humanas na Terra. Quer dizer, Gênesis. E essa primeira parte da Bíblia vai até Malaquias. Agora, a outra parte da Bíblia começa no livro de Mateus, onde vai começar a falar sobre a vida, sobre a obra de Jesus. E vai até o Apocalipse. Quer dizer que a Bíblia tem duas partes. Tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Agora, o que os irmãos precisam também saber, para vos fazer lembrar, é que o Antigo Testamento tem 39 livros. Repito, tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Então, se fizermos uma aritmética básica, 39 mais 27 dá 66. Isso significa que toda a Bíblia tem 66 livros. Se for para somar todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento, vai totalizar 66 livros. Vai totalizar 66 livros. Agora, para os irmãos, para nós conseguirmos dominar melhor esse livro, precisamos fazer o quê? Precisamos colocar nas nossas mentes isto aqui que chamamos de índice. Precisamos colocar o índice nas nossas mentes, mas assim mesmo de forma ordeira. Assim como nós conseguimos organizar os números, primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, se cada irmão ter esse trabalho de fazer isso com o índice do Velho Testamento e com o índice do Novo Testamento, isso poderá ajudar muito no manejo da própria Bíblia. Por que que isso poderá ajudar muito no manejo da própria Bíblia? Porque, primeiro, memorizar o índice ajuda a saber quais são os livros que estão na Bíblia.
Quer dizer que os nomes dos livros não vai mais ser estranho para você, para nós, para mim. Por isso é que precisamos colocar o índice nas nossas mentes para melhor conhecermos os livros. A segunda importância de colocarmos o índice nas nossas mentes, amada igreja, é para nos facilitar localizar rapidamente os livros. Por quê? Porque quando te mandam procurar o número 7, você já sabe que o número 7 está depois do 6 e está antes do 8. Então você já vai conseguir mesmo que, Marcos está depois de Mateus e está antes de Lucas. E isso vai te ajudar a localizar rápido os livros. Por isso é que alguém que ainda não domina o índice terá problemas em localizar rapidamente os livros. Ele vai começar a procurar, ou vai querer ir diretamente ao índice para ver a página, e isso até certo ponto chega a ser retrocesso, amados irmãos. Por isso que eu estou a dizer que convém que cada irmão, cada irmã faça esse exercício de memorizar ordeiramente a organização do índice, porque poderá ajudar, amado irmão, poderá ajudar, amada irmã, amada igreja. Então, precisamos fazer isso. A igreja precisa fazer isso. Para a igreja dominar, para a igreja souber dominar, souber manejar ainda mais a Bíblia, a igreja precisa memorizar o índice. Primeiro, saber que está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Segundo, saber que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Esses conhecimentos básicos, se os irmãos colocarem em prática, os irmãos vão conseguir ver uma evolução em termos de conhecimento bíblico. São coisas que parecem ser desnecessários, mas são necessários para conseguirmos dominar melhor a Bíblia. Agora, tem uma pergunta que muito nos tem feito. Quem escreveu a Bíblia? O irmão, a irmã, a igreja precisa dominar sobre isso. Quem é que escreveu a Bíblia? Quem é que escreveu, por exemplo, os livros de história, os livros de biologia, os livros de física? Quem é que escreveu? É claro que quem escreveu os livros de física são os homens. Os homens entendidos em física são eles que sentaram e começaram a escrever aquilo que está nos livros didáticos de física. Mas surge essa pergunta: e a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Os irmãos precisam dominar esses tipos de perguntas, porque são perguntas básicas que não souber responder manifesta uma fraqueza de conhecimento muito baixa. Vou repetir. Manifesta uma fraqueza de conhecimento muito baixa. Por quê? Porque a Bíblia responde essa pergunta. Quem escreveu a própria Bíblia? O texto que praticamente nós abrimos diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, esse texto já nos dá alguma luz que essa escritura foi divinamente inspirada. Quer dizer
Irmãos, nenhuma Bíblia veio do céu diretamente. Vou repetir. Não tem Bíblia que caiu do céu. Não tem Bíblia que caiu do céu. Não tem livro, a Bíblia que caiu do céu. Não tem. Ou seja, a Bíblia não foi escrita lá no céu. Porque lá no céu não tem sítio onde escrevem assim. Não, não tem. Não. A Bíblia não foi escrita no céu. A Bíblia não foi escrita primeiramente por anjos, não. Os irmãos precisam entender essa questão. Que esse livro não foi escrito lá no céu. Esse livro foi escrito aqui na terra. Mas esse livro foi escrito por homens. Os irmãos precisam perceber bem esse ponto. Porque até esse ponto, lá no mundo sabem que a Bíblia foi escrita por homens. Mas os irmãos precisam não parar por aí. Porque dizer que a Bíblia foi escrita por homens é uma resposta incompleta. Vou repetir. Dizer somente que a Bíblia foi escrita por homens é uma resposta incompleta. Por isso é que cada irmão, cada irmã precisa prestar atenção nas respostas que dá. A Bíblia aqui em Pedro, vamos abrir, irmãos. A Bíblia aqui em 2 de Pedro, no seu capítulo 1, Segundas de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos mesmo repetir para entendermos esses textos. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Primeiro, a expressão profecia, tanto no versículo 20 como no versículo 21, não tem nada a ver com aquela profecia aquela profecia espontânea de predizer coisas. Não. Ali, profecia está a referir-se mesmo à palavra de Deus, está a referir-se mesmo às Escrituras. O versículo 20 traz algo interessante. Está a dizer que não é de particular interpretação. Quer dizer que a palavra de Deus, não é no sentido de que, como temos constatado nos dias de hoje ou desde muito tempo, que esse vem e interpreta um texto da sua maneira, esse vem e interpreta o texto da sua maneira. Não, isso assim não. O texto aqui está a dizer que quer dizer, está a dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação. Quer dizer que a interpretação da Bíblia deveria ser deveria ser única. A interpretação da Bíblia deveria ser deveria ser única. Não deveria ter diferentes, que esse interpreta o versículo A de outra forma, o mesmo versículo se interpreta de outra forma. Não. Aqui o versículo está a dizer que não existe essa questão de que por mim se entende assim, outro também por mim se entende assim, outro também por mim se entende assim. Daí que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele vai trazer a ideia de termos um único parecer,
sermos unânimes na doutrina, porque o objetivo é que todos tenhamos um mesmo entendimento, uma mesma interpretação a respeito da Bíblia. O versículo 21 diz duas coisas importantes, diz três coisas. Primeiro, diz que a profecia foi falada por homens. Ali falada não é errado acrescer escrita, porque foi mesmo escrita. Quer dizer que a Bíblia foi falada por homens e foi escrita por homens. Mas só que o versículo vai mais a fundo. O versículo primeiramente diz que nenhuma parte da Bíblia foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, é diferente do livro de física. O homem que fez o livro de física, ele fez pela vontade dele mesmo. O homem que fez o livro de matemática, ele fez o livro de matemática pela vontade dele mesmo. O homem que fez o livro de biologia, ele fez pela vontade dele mesmo. É mesmo para satisfação humana, é mesmo por desejo humano. Mas aqui o texto está a dizer algo diferente. Está a dizer que não foi por vontade de homem algum. Quer dizer que, ao escrever a Bíblia, no momento de escrever a Bíblia, o que motivou a escrever a Bíblia não foi motivação humana. O homem foi utilizado como instrumento para escrever, mas o homem não escreveu por suas próprias motivações. O texto vai responder que os homens que falaram, os homens que escreveram, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer que no momento que eles estavam a falar sendo usados por Deus. É como se por outras palavras, é uma comparação simplesmente que eu vou fazer, que Deus esteve a ditar e eles estavam a escrever aquilo que Deus esteve a ditar. Quer dizer que eles não estavam a escrever aquilo que esteve a vir das suas próprias mentes, dos seus próprios corações, não. Eles estavam a escrever, eles estavam a falar igualmente aquilo que esteve a vir de Deus. Isso significa que Isso significa que praticamente eles foram sendo usados, foram sendo inspirados por Deus para escreverem a Bíblia. Por isso que eu estou a trazer a questão de que a resposta de que a Bíblia foi escrita por homens é uma resposta incompleta. É necessário explicar que a Bíblia foi escrita por homens inspirados, sendo inspirados por Deus. Daí é que vem outra crítica. Que como a Bíblia foi escrita por homens, e nenhum homem é perfeito, então também a Bíblia tem erros. Atenção, irmãos. É preciso prestar atenção nesses detalhes, porque somos cristãos, mas lá fora vamos encontrar resistência e precisamos saber nos defender, não é isso, irmãos? Precisamos saber nos defender. Dizem que, como a Bíblia foi escrita por homens, e o homem não é perfeito, ou então o homem é perfeito, ou então existiu na face da terra um homem perfeito. Tirando Jesus, a nossa resposta é mesmo, não houve. Tá bom. Como não houve nenhum homem perfeito, e esse próprio homem é que escreveu a Bíblia, então o homem errou em alguns aspectos. Nesse tipo de conversa, amados irmãos, primeiro, os irmãos precisam fazer essas pessoas entender, os irmãos precisam entender que não é que o homem escreveu a Bíblia e pronto, acabou. O homem escreveu a Bíblia sendo inspirado por Deus. Segundo, dizer que como o homem é falho, então, ao escrever a Bíblia também errou, a resposta deve ser não. A resposta não deve ser sim.
A resposta deve ser não. Por quê? Quando os homens estavam a ser usados por Deus para escreverem a Bíblia, eles não erraram. Vou repetir. Quando os homens estavam a ser usados por Deus para escreverem esse livro, eles não erraram. Erraram talvez, erraram em outros momentos, mas quando estavam a ser usados para escreverem a Bíblia, eles não erraram. Eles não erraram. Eles falaram do jeito que Deus queria que se falasse. Eles escreveram do jeito que Deus queria que se escrevesse. Então quer dizer que a ideia de que, pelo facto dos homens escreverem a Bíblia e os homens serem falhos, então eles falharam em escrever a Bíblia, é errada. E precisamos defender essa ideia, precisamos defender essa questão com unhas e dentes. Porque ser cristão significa também estar disposto para defender a fé cristã. Precisamos estar dispostos para defendermos a fé cristã. Agora, essa Bíblia aqui está em português. Essa Bíblia está em português. A Bíblia original, ou a primeira Bíblia, não foi escrita em português. Atenção. Quando falamos de Bíblia original, não estamos a dizer que as outras são falsas. Estamos a dizer que original no sentido de que foi escrita primeiramente. Os irmãos precisam ter muita cautela nisso. Às vezes nós vamos utilizar a expressão Bíblia original ou idioma original. Não significa que a Bíblia em outros idiomas são Bíblias falsas. Não significa isso. O que eu quero dizer é que a Bíblia, a primeira Bíblia, a Bíblia mesmo, não foi escrita primeiramente em português, ou em inglês, ou em francês. Não. A Bíblia primeiramente foi escrita em hebraico, foi escrita em aramaico e foi escrita em grego. O Antigo Testamento, uma boa parte do Antigo Testamento, primeiramente foi escrito em hebraico. Uma menor parte é que foi escrito em aramaico. O Novo Testamento, o primeiro Novo Testamento foi escrito em grego. Depois, o que aconteceu é que, como a vontade de Deus é que todos os povos conheçam a sua palavra, e nem todos os povos dominam o grego ou o hebraico, então urgiu a necessidade de traduzir a Bíblia. Traduzir a Bíblia significa tirar a Bíblia do hebraico para outras línguas. Por quê? Porque todos os povos do mundo precisam ouvir a Bíblia na sua própria língua. E como todas as nações precisam ouvir a palavra de Deus na sua própria língua, é daí onde veio a necessidade de traduzir a Bíblia em outras línguas. Por isso que estou a dizer que essa Bíblia é em português, não significa que ela é falsa. Ela só significa que foi traduzida do hebraico, do aramaico, do grego para o português. Não significa que ela é falsa porque foi traduzida. De modo nenhum. Agora, chega uma pergunta interessante. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego e não foi escrito em hebraico ou em aramaico, tal como o Antigo Testamento? Essa é uma questão dos irmãos irem a estudar mais um pouco a questão da história.
Havia um momento que o Império de Macedônia esteve a reinar no mundo. Ou seja, durante essa época que o Império de Macedônia esteve a reinar no mundo, havia uma língua que quase falava-se em todo o mundo, que era o grego. Se for para trazer nos dias de hoje, é o inglês. Hoje, geralmente, quem sabe inglês quase que não se perde em nenhuma parte do mundo. Hoje, quem sabe inglês quase que não se perde em nenhuma parte do mundo, porque o inglês é uma língua que quase em todos os países a pessoa consegue praticamente lidar. Quer dizer que, naquela altura, a língua que era mais propalada, a língua que era mais popular, era o grego. Então, praticamente, o povo de Israel, eles sabiam também o grego. Para além deles saberem o aramaico e o hebraico, eles também sabiam o grego. Então, eles escrevem a Bíblia no grego, o Novo Testamento no grego, também com um motivo missionário, também com o motivo de, sendo escrito na língua grega, a mais pessoas. Só que o grego que foi escrito no Novo Testamento não é tal igual como o grego atual. É um grego mais antigo. Por isso é que escreveram o Novo Testamento em grego, porque naquela altura o grego era a língua que predominava. Então eles escreveram o Novo Testamento praticamente em grego. Eles foram traduzindo para outras línguas, Isso é necessário que os irmãos também saibam. Agora, uma outra coisa que também os irmãos precisam saber é sobre a diferença entre essa nossa Bíblia e a Bíblia católica. É necessário frisar nisso. Essa Bíblia é um pouco diferente da Bíblia católica. Se alguém já foi católico e já manuseou a Bíblia católica, ele sabe muito bem o que eu estou a dizer. A Bíblia católica não tem 66 livros. A Bíblia católica, ela é mais volumosa. É mais volumosa porque tem mais livros que essa aqui. Enquanto essa Bíblia, a Bíblia que nós utilizamos tem 66 livros, a Bíblia católica tem 73 livros. Quer dizer que a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Os irmãos precisam também saber desses aspectos. Os irmãos precisam também saber desses aspectos. Pegando a Bíblia, irmãos, pegando a Bíblia católica e pegando essa aqui, os irmãos vão ver, primeiramente, a diferença no volume. Os irmãos vão ver a diferença no volume porque lá, praticamente, tem mais livros que essa aqui. Tem mais livros por quê? Porque lá naquela Bíblia, no Antigo Testamento daquela Bíblia, incluíram alguns livros que chamam de livros apócrifos. E esses livros apócrifos, eles somam 7. Mesmo Daniel, por exemplo, Daniel no nosso livro, na nossa Bíblia, só tem até Daniel 12. Na Bíblia Católica tem até Daniel 14. Quer dizer que na Bíblia Católica ainda tem o Daniel 13, tem o Daniel 14. Na Bíblia Católica tem até capítulo 16. O livro de Esther na Bíblia Católica tem até Esther 16. Nessa Bíblia só tem até Esther capítulo 10. Mesmo no próprio capítulo 10 dessa Bíblia, só tem 3 versículos.
Mas no capítulo 10 da Bíblia Católica tem 10 versículos. Por que é necessário os irmãos saberem isso? Os irmãos, não é bom às vezes, os irmãos se surpreenderem com certos conhecimentos relativos à Bíblia. Não é bom. É bom a pessoa ter já o conhecimento para que depois saiba como responder se for questionado a respeito desses aspectos. Agora, esses livros aqui, chamados de livros apócrifos, não consta nesta Bíblia porque não são considerados livros inspirados. São considerados livros históricos. São históricos, mas não inspirados. Por isso é que não constam aqui. Nem constam na primeira Bíblia de Israel. Vou repetir. Os livros apócrifos não estão aqui porque também não constavam na primeira Bíblia escrita. Só depois, quando se traduziu a primeira Bíblia para o grego, é quando introduziram esses livros apócrifos. Mas, originalmente e primeiramente, os livros apócrifos praticamente não são inspirados. O que eu estou a dizer é que aqueles livros nós podemos utilizar como fonte histórica, mas não podemos utilizar como livros inspirados. Podemos utilizar aqueles livros como livros históricos, mas não podemos utilizar praticamente como livros inspirados. Por isso é que existe essa diferença entre essa nossa Bíblia e a Bíblia Católica. São um pouco diferentes. O outro aspecto que eu quero que os irmãos entendam sobre a Bíblia é sobre os gêneros literários. Gêneros literários. Eu creio que os irmãos estão a lembrar um pouco gêneros literários. Didaticamente, é apenas didaticamente, dividiu-se a Bíblia em grupos menores, de acordo à natureza literária. Vou repetir. Didaticamente, dividiu-se a Bíblia em alguns grupos segundo a natureza literária. Quer dizer que na Bíblia nós vamos ver livros que tem mais história, conta muita história. Esses livros que contam muita história sobre o povo de Deus, então, são chamados de livros históricos. Porque a natureza do conteúdo não é que é só história, mas encontramos, sobretudo, história. Então, fala-se que são livros históricos. Não é que só tem histórias. Não é que não podemos tirar doutrinas. Não é que não podemos tirar profecia. Mas é que o que predomina nesses livros é história. Então, recebeu o nome de livros históricos. Estamos a falar de Atos. Lendo, por exemplo, Atos, irmãos, nós vamos encontrar mais história. Então, Atos entra dentro dos princípios de livros históricos. Estamos a falar de Juízes, Josué, Crônicas, Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Neemias. Esses livros têm mais um pendor histórico. Por terem mais um pendor histórico, então recebem o nome de livros históricos. Não que só tem história. Um outro grupo literário é sobre os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonias, Apocalipse. Lendo esses livros, os irmãos vão perceber que têm uma linguagem quase unânime, no sentido de falam coisas que não se entendem tal como está escrito. Você pode encontrar lá a expressão mulher, mas não significa mulher, significa uma outra coisa. Quer dizer que são livros que trazem uma linguagem simbólica. Daí que, ao interpretar esses livros, precisamos ter cautela, porque aquilo que está escrito não é aquilo que se entende, ou seja, nem tudo aquilo que está escrito é do jeito que se entende.
Esses livros aqui que falam mais do futuro, esses livros aqui recebem o nome de livros proféticos. Não que nos livros proféticos não tem doutrina, ou não tem exortação, não tem história. Tem sim história, mas a natureza do conteúdo, o que predomina é profecias. Por isso é que o próprio grupo recebe o nome de livros proféticos. É necessário os irmãos saberem os grupos literários da Bíblia, porque isso influencia também na maneira de interpretarmos os próprios livros. A maneira de interpretarmos um livro também depende da natureza literária do próprio livro. Tem outro conjunto, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. São chamados de o Pentateuco. Pentateuco. Isso é grego. Penta é 5. Teuco é livro. Então, Pentateuco, 5 livros. Os primeiros 5 livros da Bíblia recebem o nome de Pentateuco. Depois, tem uma outra natureza literária, que são os livros poéticos. Há livros na Bíblia que você, quando estiveres a ler, vais ver como se estivesses a ler uma poesia. Como se estivesses a ler uma poesia. Daí que eles recebem o nome de livros poéticos. Estamos a falar de Salmos, Cantares, Eclesiastes. Esses livros aqui têm mais uma natureza poética. Não significa que lá só tem poesia. Então, e tem os evangelhos. Os evangelhos, quando os irmãos ouvirem os evangelhos, está a referir-se aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que estamos a falar de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros também trazem doutrina ou trazem história, mas esses livros eles vão mostrar praticamente como é que foi a ocorrência, o desdobramento do próprio Evangelho. Como é que aconteceu a obra de Jesus, o que é que Jesus fez, o que é que Jesus não fez, a vida de Jesus. Encontramos nos 4 livros que recebem o nome de livros evangélicos. Depois temos também uma outra categoria que chama-se de epístolas. Ou cartas. Isso depende de cada irmão. Quem utilizar a expressão epístola não está errado. Quem utilizar o conceito carta não está errado. São essas cartas aqui. Efésios, Coríntios, Tessalonicenses, Timóteo. Isso tudo faz parte praticamente das cartas. Livros cartas ou livros epístolas. Quer dizer que nessas cartas é onde nós vamos ver a vida prática das igrejas. Como é que as igrejas viviam, o que as igrejas colocavam em prática, o que não colocavam em prática. Isso tudo nós encontramos nas cartas. Isso tudo nós encontramos nas cartas. Daí que eu estou a dizer que o gênero literário, os irmãos, nós precisamos também dominar esses gêneros literários. Porque isso influencia muito na nossa maneira de interpretar esses gêneros, de interpretar esses livros. Então, pegando nessas coisas que eu estou aqui a dizer, os irmãos indo a fundo a respeito do que eu estou aqui a dizer, os irmãos saberão como, até certo ponto, defender a Bíblia até onde é possível defender. Os irmãos saberão até onde, na verdade, devemos defender a Bíblia. Os irmãos saberão defender a Bíblia. Os irmãos não serão irmãos que, quando surge uma pergunta básica sobre a Bíblia, os irmãos não sabem. Por isso que daquela vez eu disse, há momentos que não é que o irmão está a falar que esse só está a me complicar. Há momentos que não é que ele está a te complicar, é que você não sabe a resposta daquela pergunta. Como você não sabe a resposta daquela pergunta, agora vais querer dizer que esse está a me complicar. Mas há dúvidas praticamente que
tem respostas. E isso deve levar a igreja, isso deve levar cada irmão a se dedicar mais no estudo praticamente da própria Bíblia para saber, para entender mais a Bíblia, para saber defender mais a Bíblia, porque até, amados irmãos, a apologética cristã fortalece a nossa fé. Vou repetir, irmãos. A apologética cristã fortalece a nossa fé, porque quanto mais você vai se dedicar, mais você vai conseguir defender a Bíblia. E quanto mais você defende a Bíblia ou defende a palavra de Deus, mais você vai ficar firme. Porque você não vai aceitar o que dizem, que a Bíblia é falsa, a Bíblia sofreu alterações. Essas respostas, essas perguntas você vai conseguir responder normalmente, devido ao estudo sobre a Bíblia Sagrada. Então, praticamente, o que praticamente eu estou a dizer é que os irmãos nós precisamos estudar mais a Bíblia. E mais, se os irmãos fazerem uma pequena matemática, os irmãos vão ver que em toda a Bíblia encontramos 1189 capítulos. Vou repetir. Em toda a Bíblia encontramos 1189 capítulos. O ano, como tem 365 dias, se você por dia leres 3 capítulos, em um ano leste toda a Bíblia. Se você por dia leres 3 capítulos, por dia você leres sobre 3 capítulos, hoje, 3 capítulos amanhã, 3 capítulos depois de amanhã, onde terminar o ano, leste toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Agora, se por dia você ler 6 capítulos, em 6 meses, em meio ano, terminaste a Bíblia inteira. Por isso é que temos dito que o irmão que está um ano, nunca leu a Bíblia inteira, esse está brincando de ler a Bíblia. Está brincando. Se a pessoa tirar, os irmãos devem só fazer um pequeno cálculo. Ler 3 capítulos por dia equivale a quantos minutos? Não equivale a hora. Pelo que saiba, aqui ninguém mais soletra. Porque o que faz a pessoa demorar na leitura é soletrar. Porque encontra uma palavra, Bíblia, Então, a pessoa que ainda soletra, essa pessoa é que demora no momento de ler. Mas, aqui como ninguém mais soletra, todos sabem ler corretamente, então não há porquê o atraso. E se os irmãos fazerem uma análise, ler 3 capítulos por dia não nos rouba 1 hora. Não nos rouba 1 hora. Até há capítulos que tem poucos versículos. Há capítulos que 3, 5 minutos a pessoa consegue já ler. Por isso que eu estou a trazer essa estatística. Se nós por dia lermos 3 capítulos, durante o ano a igreja toda já leu toda a Bíblia. Quando passa 2 anos, a igreja toda já leu 2 vezes a Bíblia. Quando passa 3 anos, a igreja toda já leu 3 vezes a Bíblia. E quanto mais a pessoa ler a Bíblia, mais vai ter entendimento da própria Bíblia. Agora, como nós sabemos que a vontade de ler a Bíblia, a entrega na vontade de ler a Bíblia é gradual. Vou repetir. É gradual. Não é bom estar fixo, no sentido de que a pessoa coloca mesmo cronômetro. Até quando bater 5 minutos, assim, o meu tempo de ler a Bíblia, já. Não. É bom ler a Bíblia, estar a ler, sem colocar cronômetro. Você vai lendo até onde praticamente o Espírito te levar. Você vai ler. Quer dizer que, se aqui os irmãos se dedicarem na leitura da Bíblia, menos de 1 ano todos vão ler a Bíblia. Menos de 1 ano todos vão ler a Bíblia. E mais, quando os irmãos
Quando a igreja se dedica na leitura da Bíblia, nem a igreja fará 6 meses para ler a Bíblia toda. Vou repetir. Nem a igreja fará 6 meses para ler a Bíblia toda. Não, eu sou muito ocupado, eu tenho muitas ocupações na vida, também tenho que ter tempo para outras coisas. Não, isso aqui já são desculpas. O que eu estou a dizer é que a pessoa, quando se entrega verdadeiramente a Deus, dia após dia vai querer aumentar o tempo de estar na presença de Deus. Só que porá. Não é bom, irmãos, não é bom uma igreja antiga, se for momento de oração de 2 horas, quando bate 40 minutos, já estão todos rebentados. Não é bom. Não é bom. Irmãos, uma igreja antiga, subentende-se que também oram muito. Subentende-se que também tem muitos motivos para orar. E tendo muitos motivos para orar, então oram muito. Como é que uma vigia de 2 horas o irmão já está bem arrebentado? Uma vigia de 1 hora o irmão já está arrebentado? Oraste como? Será que começaste a fazer grandes resumos na oração? Porque aqui é assim. Deus entrega todos os irmãos, lhes guarda. Amém, amém. Isso é grande resumo na oração. Esse tipo de oração não, irmão. Esse tipo de oração não. Você também não gostaria que um irmão orasse a respeito de ti desse modo? Você gostaria que um irmão orasse assim a respeito da tua vida? Que Deus, a irmã fulana lhe guarda. Você não gostaria, você gostaria que o irmão fosse um pouco a fundo, falando do que Deus, pedindo a Deus o que Deus faria ou poderia fazer na vida do irmão, na vida da irmã. Então, tendo nós muitos motivos para orar, eu até tenho dito, dos muitos motivos que temos para orar, é sobretudo 2 motivos: agradecer e interceder. Eu analiso que temos mais motivos para agradecer e para interceder. Temos mais motivos para agradecer e interceder. Outras coisas, pedir, agradecer e interceder. Por isso que eu estou a dizer que, irmãos, lendo 3 capítulos por ano, vamos terminar a Bíblia. Vamos terminar a Bíblia. E não é bom ler só muito o Novo Testamento. Essa aqui é outra coisa que tem acontecido nos crentes atuais. Lê muito o Novo Testamento, não querem ler o Antigo Testamento. Alguém talvez lhes disse que o Antigo Testamento foi abolido, mas não. O crente tem que ler muito o Antigo Testamento e tem que ler muito o Novo Testamento, porque ambos os testamentos são a palavra de Deus. Então, que praticamente dia após dia nós cresçamos mais no conhecimento de Deus, para que não suceda aquilo que Jesus falou aos fariseus, que errais por não conhecerdes as Escrituras. Precisamos nos aprofundar mais nas Escrituras. Então, espero praticamente que os irmãos e as irmãs tenham entendido essa mensagem. Amém, irmãos? Podemos falar com Deus.